Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão, ele dá para a gente uma semicircunferência em que AB é o diâmetro, né? Então o centro é o ponto médio aqui do AB, que eu vou marcar como ponto O. Ele fala que o raio mede raiz de 3, então o AB, que é diâmetro, mede 2 raiz de 3, né? E vamos deixar indicado aqui na figura que o raio é igual a raiz de 3, essa informação é sempre importante. E ele marca um ponto C sobre a circunferência. Outra informação que é dada é que quando a gente liga o ponto A no ponto C, quando a gente traça essa corda, a corda mede 3 centímetros. E ele pergunta qual que é o comprimento do arco AC. Né? O arco AC é o caminho do A até o ponto C, aqui sobre a circunferência. Como é que a gente calcula a medida de arco, comprimento de arco? A gente faz uma regra de 3 com o tamanho de toda a circunferência. Então, a ideia é que, quando eu penso no arco AC, eu vou dizer que, se ele fosse o arco de 360 graus, ele teria comprimento igual ao comprimento da circunferência, que é de 2π vezes o raio. Mas ele não é, né? Ele é um arco que tem uma medida θ, uma medida angular θ, e, portanto, ele tem um certo comprimento, uma certa medida, que é a medida que eu estou tentando encontrar. Medida do arco AB. Então, o nosso objetivo primário no exercício, para responder o que o exercício pede, é descobrir qual que é a medida angular do arco AC. Tendo essa medida angular bem estabelecida, a gente substitui aqui na regra de 3 e termina a conta, né, para achar o comprimento. Bom, como a gente vai chegar na medida angular? Eu quero que você foque primeiro no triângulo ABC. Ele falou do diâmetro, ele marcou o ponto C, ligou o ponto C numa das extremidades do diâmetro, liga na outra também, né? Quando a gente olha para essa figura, o que você consegue identificar ali? Bom, eu vou lembrar você de uma propriedade que a gente já viu algumas vezes, para ser um pouco eufêmico, porque ela aparece com alguma frequência nos exercícios que a gente resolve aqui. Quando eu olho para uma circunferência, né, e eu inscrevo aqui um triângulo na circunferência, fazendo a mesma posição que a gente, né, tem o triângulo ali do enunciado. Então, quando você tem um triângulo inscrito na circunferência que está apoiado aqui sobre o seu diâmetro, pensa nessa circunferência inteira. O que acontece é que, se o AB é diâmetro, todo diâmetro quebra a circunferência em duas partes iguais, né? Então, esse arco que fica para cima do diâmetro é um arco de meia circunferência, metade da volta da circunferência dá 180 graus. Agora, olhando aqui para a nossa figura, esse ponto C, né, ele é vértice de um ângulo inscrito na circunferência. Porque se ele é um ponto da circunferência, o ângulo a gente chama de inscrito. E todo ângulo inscrito é metade do arco que ele enxerga. Se o arco é de 180, esse ângulo é reto. Então, olha só, esse triângulo que aparece aqui para a gente, na verdade, é um triângulo retângulo. E eu consigo tentar descobrir qual é a medida aqui desse ângulo alfa se a gente pensar em trigonometria. Estamos dentro do triângulo retângulo, quero relacionar lado com ângulo, o caminho é a trigonometria. Bom, eu tenho o cateto oposto ao ângulo alfa e eu tenho a medida da hipotenusa. A razão trigonométrica que relaciona cateto oposto com hipotenusa é o seno. Seno de alfa é o cateto oposto, que mede 3, sobre a hipotenusa, que mede 2 raiz de 3. Dá para a gente racionalizar essa fração, né? O nosso objetivo é chegar num valor conhecido para esse seno, porque a ideia é que a gente seja capaz de descobrir quem que é o ângulo, né? Então eu vou racionalizar, vou perceber que raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3, e que, portanto, esse produto corta com o 3 ali de cima. O que sobra na minha expressão? Sobra raiz de 3 sobre 2. Que, se você pensar um pouquinho e lembrar, né, da sua tabela trigonométrica, é o seno de 60 graus. Então, esse alfa é 60. Pô, legal. Então, o alfa é 60 graus. O alfa é um ângulo inscrito da circunferência. De novo, mesma situação daquele 90 ali do cantinho. Todo ângulo inscrito, todo ângulo com vértice na circunferência é metade do arco que ele enxerga. Se esse 60 graus é metade do arco, é porque o arco mede 120. Correto?
Então, eu vou ali na minha regra de 3 do começo do exercício, vou substituir o ângulo por 120 e multiplicando em cruz eu descubro qual que é a medida desse arco. 360 vezes a medida do arco é 120 vezes 2π raiz de 3, que é o comprimento da circunferência toda. Naturalmente, você podia perceber desde cedo que 120 graus é 1/3 da circunferência, né? E aí a medida do seu arco AB vai ser, então, 2π raiz de 3, que é a parte que estava ali do lado direito, sobre o 3 que sobrou quando a gente simplificou 120 com 360. Então, 2π raiz de 3 sobre 3 centímetros é a medida do arco, né? É o comprimento do arco que o exercício pediu. A resposta correta está na alternativa D de dado. Tá bom? Espero que você tenha entendido nossa resolução. Até a próxima. Tchau.